Graça e paz, queridos. Meu nome é Douglas Seles e é uma alegria e honra estar aqui participando do canal Frutificando para o Senhor. Um canal que tem levado palavras de fé, esperança e edificação para tantas vidas e também para a minha. Eu acredito que Deus sempre usa a palavra certa no momento certo para transformar caminhos e fortalecer corações. Então eu quero te convidar, se inscreva no canal para receber sempre em primeira mão mensagens como essa. Ative as notificações e acompanhe os conteúdos que têm sido preparados para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Você está pronto para a palavra? E hoje eu trouxe uma palavra que vai mexer com a tua estrutura, com a tua esperança e com a tua fé. Então, abra o coração e se abra para o novo. E deixa a palavra de Deus alcançar a tua alma em espírito e em verdade. Hoje, o tema da palavra é Viva o Extraordinário. Então, bora começar? Você acredita que nasceu apenas para sobreviver? Ou acredita que Deus escreveu uma história extraordinária para você viver? Porque existem pessoas que estão vivas, mas enterraram os teus sonhos. Que respiram, mas perderam a expectativa de viver. Trabalham, mas esqueceram que nasceram para algo maior. Mas hoje, Deus quer despertar algo dentro de você. Porque você não nasceu para ter uma vida comum. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é extraordinário. Olhe para a criação. Deus fez os céus com maestria. Os planetas giram em perfeita ordem. A Terra, ela gira numa velocidade exata. O universo inteiro, ele funciona em harmonia. Agora, olhando os Salmos 19:1, declara assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eclesiastes 3:1 diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado. Então, olhe para os animais. Cada um com um instinto único, cada um com uma função específica. A fauna, a flora, as cores, os detalhes, as flores, os sons, tudo carrega a assinatura extraordinária de Deus. E então, depois de tudo, Deus cria o quê? Deus cria o homem com inteligência, com emoções, com criatividade, com capacidade de imaginar, de construir, de sonhar. E o mais importante, nenhum ser humano é igual ao outro. Você tem digitais únicas, uma voz única, uma personalidade única, uma identidade única. Nunca existiu ninguém igual a você e nunca existirá. Por isso, você não deveria querer ser como alguém, porque quando você descobre a tua identidade em Jesus, você começa a ter orgulho de quem Deus te chamou para ser. E essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Você ainda está aí? Se você ainda não consegue valorizar quem você é, talvez ainda não tenha descoberto plenamente quem você é para o Criador, para Deus. Agora, em Gênesis 1:27 diz assim, não precisa abrir. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Preste atenção nisso. Se fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus extraordinário, então o mínimo que deveríamos viver é uma vida extraordinária. Jesus disse em João 10:10, diz assim, Eu vim para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. E abundância não é apenas de dinheiro, é viver plenamente aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. Existe um livro a nosso respeito. Jeremias 29:11 diz assim, eu adoro esse versículo. Porque eu bem sei dos pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você desejar. O céu, ele nunca planejou uma mediocridade para os filhos de Deus. E preste atenção nisso, que vai quebrar algumas crenças impostas pela sociedade. E essas crenças contaminaram gerações como fogo em palha. Deus é extraordinário, Deus faz tudo extraordinário, Deus é rico e Deus é abundante em tudo. E Jesus não era pobre. Ele nasceu numa manjedoura não porque ele era pobre, mas porque a palavra diz que a hospedaria estava lotada pelo recenseamento da época. Leia isso em Lucas 2:7. Leia. Olhe também o tabernáculo de Deus, feito no deserto, onde a planta e tudo como deveria ser, que foi instruído por Deus. Ele foi feito de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. E tem mais. O Templo de Salomão, por exemplo. A planta também veio de quem? A planta,
O projeto veio de Deus. Da mesma forma, toneladas de ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Olhe agora em Apocalipse, diz que o céu, que é a morada de Deus, tem um chão de ouro reluzente e os muros de pedras preciosas. Está tudo muito claro na Bíblia. Muito claro. Deus é extraordinário em tudo. E essa só foi a introdução. Vamos preparar agora a palavra que eu dividi em alguns pontos e eu gostaria que você seguisse. Vamos para o primeiro ponto. A Bíblia, ela está cheia de homens improváveis, que viveram histórias extraordinárias. Por exemplo, Abraão saiu da esterilidade para ser pai de multidões. Moisés saiu do deserto para abrir o mar, para tirar água de pedra. Davi saiu de um pasto e foi para o trono. Daniel saiu de um cativeiro para governar um império. José saiu da prisão a governador do Egito. Agora, todos tinham algo em comum. Eles decidiram acreditar em algo maior do que eles, do que as suas circunstâncias. Agora leia comigo isso, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O nosso Deus, ele é especialista em fazer homens comuns viverem histórias incomuns, extraordinárias. Você se considera comum demais? Se sim, você é um grande candidato para Deus. Vamos para o ponto número 2? Segundo ponto. Eu preciso sonhar. Todo homem que viveu algo grande primeiro carregou um sonho. José sonhou, Neemias sonhou, Davi sonhou, Daniel sonhou. Provérbios 29:18 diz assim: onde não há visão, o povo perece. E quem perde a capacidade de sonhar, começa lentamente a morrer por dentro. Agora, para. Anota essa chave. Sonhos. Sonhos são sementes proféticas colocadas por Deus dentro do coração do homem. E talvez a pergunta mais importante agora seja: qual é o teu sonho? Porque ninguém vive o extraordinário sem antes enxergá-lo pela fé, sem antes ter um sonho. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. É impossível descobrir o sonho de Deus para mim e para você, sem antes eu descobrir quem eu sou, sem antes de você descobrir quem você é. Porque se eu não sei quem eu sou, consequentemente, eu não saberei para onde ir. Pois a identidade, ela vem antes do destino. E talvez esse seja o maior problema da humanidade. Elas estão tentando encontrar um propósito sem antes encontrar a sua identidade. Mas hoje Deus quer te lembrar de uma grande verdade, uma verdade poderosa. Você é filho, você é filha. E essa é a primeira e mais importante verdade. Mais uma passagem, Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é como filho que você começa a acessar o coração de um pai. Porque somente o Criador pode revelar plenamente a criação. Não é em curso de coaching, não é em terapia, não é em curso de autoconhecimento. Eles são bons, eu confesso, eu já fiz vários e ainda faço. Mas eles não substituem a verdade do Criador. E saber sobre a sua identidade e propósito. Só Deus, o Criador, pode revelar. Só o Pai pode revelar quem você nasceu para ser. E como filho, você tem acesso ao melhor da terra. Você é amado, você é amada, você é querido, você é escolhido, você é escolhida. E olha, Deus tem inúmeras formas de falar com seus filhos. E isso é muito importante você saber. Com alguns, ele fala através do coração. Com outros, ele fala através de um profeta. E às vezes, ele fala através da natureza, de filmes, de livros. Mas com todos, ele fala através da Bíblia. E aquilo que Deus reservou para você é extraordinário. É extraordinário. 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou. Isso é lindo demais. E a gente avança para o terceiro ponto. Tá comigo? Então vamos lá. Sonho sem processo é ilusão. Todo sonho verdadeiro ele passa por uma transformação. E a natureza nos ensina isso através da lagarta, de uma lagarta. A primeira fase da lagarta, ela rasteja, ela é limitada, ela parece pequena. Então vem a segunda fase, que é a do casulo, um lugar silencioso, um lugar
de transformação, um lugar apertado, onde muita gente desiste. Porque ninguém vê crescimento ali. E parece, sim, apertado demais. Mas Deus trabalha no invisível antes de revelar você no visível. Antes de me revelar no visível. Então vem a terceira fase, que é a fase da borboleta. Ela abre asas e finalmente vive aquilo para qual ela nasceu. José viveu isso. Primeiro foi o sonho, depois o poço, depois a escravidão, depois a prisão e finalmente o governo. E foi assim. Romanos 8, 28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O processo não anulou o sonho. O processo ele preparou José para suportar o sonho. Em qual fase você se enxerga hoje? Diz para mim. Está pronto para avançar? Vamos avançar para o quarto ponto então. Gênesis 12, 1. Deus de Abraão diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Muito interessante isso. Existem ambientes que limitam a nossa mentalidade, a nossa criatividade e a nossa performance. Existem pessoas que amam você, mas não conseguem enxergar a versão extraordinária que Deus está formando para o teu futuro. Às vezes Deus nos remove de lugares familiares para quebrar paradigmas que nos impedem de crescer. E foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Jacó e foi assim comigo. Eu era policial militar em São Paulo, mas chegou um momento em que Deus começou a me pressionar na corporação. Eu já não cabia mais naquele ambiente. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Essa pressão no teu trabalho talvez não seja o inimigo. Talvez seja Deus criando uma zona de expulsão para te empurrar para o teu destino, para o propósito que Ele tem para você. O meu sonho era ser piloto de avião, mas Deus me deu uma estratégia. Primeiro, entrar na atmosfera. Anota isso aí. Segundo, ser comissário de voo. Terceiro, aprender o ambiente, conhecer os pilotos, criar conexões. Só que eu cometi um grande erro. Eu comecei a contar os meus sonhos para todo mundo que não podia me ajudar. Na verdade, eu queria receber aplausos antes da promessa acontecer. Então eu fui chamado para uma seleção da companhia TAM. E fui reprovado. E além da pressão de testes da seleção, eu carregava comigo um peso das pessoas, perguntando, e aí? Passou? Como foi? Em qual fase você está? Até que um dia, Deus me ensinou o seguinte, que nem todo sonho deve ser compartilhado. Fale apenas para as pessoas que você tem certeza que irá te ajudar a chegar lá. E às vezes, é difícil falar isso, mas às vezes nem a própria família te ajudaria. É triste, mas é claro que isso não é uma regra. Bem, continuando, depois eu fui chamado para uma seleção da companhia Gol. Então, dessa vez, ninguém sabia. Ninguém. Até eu ser contratado. Sem pressão, sem inveja, sem perseguição. Existem sonhos que crescem melhor no secreto. Vamos para o quinto ponto. Amigos, eu quero falar sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl era um médico psiquiatra judeu, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele viveu 5 anos naquele lugar, no pior cenário humano possível, no frio escaldante, na fome, na humilhação, no trabalho forçado. E Viktor Frankl, ele descobriu algo poderoso. O homem que não sonha começa a morrer. Foi o que ele descobriu. O que o manteve vivo, sabe o que foi? Foi exatamente isso, foi um sonho. Reencontrar a sua esposa. E ele percebeu que quando os prisioneiros recebiam notícias de possível libertação, o corpo se curava de doenças contagiosas, quase que imediatamente. Mas, quando perdiam a esperança, morriam rapidamente. Porque a esperança sustenta a vida. Está num livro dele chamado Em Busca de Sentido. A esperança adiada faz adoecer o coração, dizem provérbios. Sonhos mantêm um homem vivo. Isso é poderoso. É poderoso demais. Vamos para o ponto 6. Amigos, um dia eu perguntei para um amigo próximo meu, uma pergunta comum que eu sempre faço. E faço para pessoas próximas a mim. Eu perguntei assim, qual é o teu sonho? Uma pergunta que eu fiz agora há pouco para você. Sabe o que ele respondeu? Eu não tenho sonho. E aquilo me chocou de uma forma que eu não consegui ficar só nessa pergunta. Eu perguntei mais uma vez, ele respondeu assim, talvez conhecer aonde minha mãe nasceu na Europa. Então, 3 anos depois dessa conversa, ele foi para a Europa. E eu nunca tinha visto aquele homem tão feliz.
Então ele me mandava várias fotos, emocionado, dizendo assim: Douglas, eu estou aqui, na casa onde minha mãe nasceu. Você se lembra? Você se lembra? Mas depois dessa experiência, ele começou a passar mal. E teve que antecipar a viagem de volta para o Brasil. E depois de pousar no aeroporto, ele foi direto para o hospital. E de lá, ele nunca mais saiu vivo. E aquilo mexeu profundamente comigo. Porque eu confirmei algo que quando o homem para de sonhar, ele começa a morrer lentamente por dentro. E ele perde o poder de viver uma vida extraordinária. Aí a gente pode avançar para o ponto 7. É o nosso último ponto. É o nosso último ponto. Amigos, o sonho, ele aponta uma direção. O destino, ele gera uma meta. Mas meta sem plano, ela é fantasia. Todo começo de ano as pessoas dizem assim: eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, eu vou viajar, eu vou comprar uma casa, vou aprender um instrumento. E no final do ano, nada muda. Por quê? Eu te pergunto. Sabe por quê? Porque metas sem plano são como castelos de areia. E meta precisa de um plano. Eu vou repetir isso. Meta precisa de um plano. Em Abacuque 2:2 diz assim: escreve a visão e torna-a bem legível. Dizendo isso, planejamento é bíblico, não é invenção da minha cabeça. Eu quero falar, para finalizar, uma tarefa para vocês, o mural dos sonhos. Eu quero deixar essa tarefa. Monte um mural dos sonhos e coloque ele perto da sua cama. Pode ser físico ou pode ser uma cartolina. Pode ser escrito. Coloque nesse mural dos sonhos fotos, frases, metas, versículos, imagens que sejam um desejo intenso. E coloque lá. E lembre-se que é um mural dos sonhos, não é um mural da possibilidade. Tem que ser um sonho. Mas esse sonho precisa ser pessoal. Não é o sonho do teu filho, da tua filha, do teu marido, é o teu sonho pessoal. O sonho que Deus te deu. O sonho que Deus colocou no teu coração. Recorte fotos e coloque nesse mural. Coloque lá. E olhe para ele todos os dias antes de dormir. E ao acordar. E você vai ver que vai ser extraordinário. Apresente para Deus. Visualize esse sonho. E se veja realizando ele e declare. Porque aquilo que domina a tua visão influencia o teu destino. Amigos, indo para o final, eu quero terminar dizendo algo para vocês. Eu não estou aqui pregando apenas uma teoria. Eu vivi tudo isso. Eu era um frentista de um posto de gasolina. Um frentista sonhador. Um frentista que, depois disso, virou um policial militar. E mesmo usando uma farda, existia algo dentro de mim dizendo assim: existe mais, você tem mais. Depois, eu avancei e me tornei comissário de voo, entrei na atmosfera do meu sonho, como eu contei. Eu aprendi lá, eu observei, eu me preparei, e aquilo que parecia impossível começou a acontecer. Deus pegou um menino improvável, mas sonhador, e levou até a maior companhia aérea do mundo como comandante hoje. Mas Deus não parou por aí. Eu me tornei um empreendedor, um investidor qualificado, e eu invisto em 4 países hoje. E mais do que isso, eu ajudo pessoas no mundo inteiro como mentor financeiro e emocional a realizarem os seus sonhos que Deus colocou dentro de mim e dentro delas. Deus me deu um sonho. E sabe o que eu aprendi nessa jornada? Que o extraordinário não acontece por acidente. O extraordinário, ele acontece quando alguém decide acreditar, a obedecer, a suportar o processo, a continuar sonhando. Porque os sonhos verdadeiros, eles não vêm do acaso. Eles vêm de Deus. Eles vêm de Deus. E hoje Deus está perguntando para você: você vai continuar sobrevivendo? Ou vai começar a viver o extraordinário? Porque existe uma versão tua que ainda não nasceu completamente, que ainda não foi descoberta. Existe um destino esperando por tua coragem. Existe um sonho esperando pela tua obediência. E para viver uma vida ordinária, basta fazer o ordinário. Mas para viver uma vida extraordinária, você terá que fazer o extraordinário. Tem gente querendo colher sem plantar. Tem gente querendo viver promessas sem cumprir princípios. Tem gente querendo viver governo sem preparação. Mas Gálatas 6:7 declara assim: que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, hoje, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a enxergar aquilo que Deus colocou no teu coração lá atrás. Porque o céu ainda não desistiu da tua história. E mesmo que Deus fez, o mesmo Deus que fez José sair do governo, é o Deus que pode pegar a tua dor, o teu processo, a tua luta
e transformar tudo isso em testemunho. Porque você não nasceu para o comum. Você não nasceu para o ordinário. Você nasceu para viver o extraordinário. Viva o extraordinário. Graça e paz, amados. Vejo vocês nos aeroportos de uma vida extraordinária. Se essa palavra edificou a tua vida de alguma maneira, ou ainda você conhece alguém que será e precisa ser edificado, envie esse vídeo para transformar a vida dessa ou das pessoas que você generosamente irá enviar. Que Deus prospere a tua vida em tudo. Viva agora uma vida extraordinária.